devemos acabar com aquele ditado que diz que numa capoeira não pode existir dois galos, porque se existir dois galos numa capoeira, aí sempre haverá luta. Temos uma ministra. Quem deu a ordem é o homem. É que dá aquelas carreiras todas, é o homem. Se um dia qualquer, que se o homem diz que não, as mulheres agora não estão a cumprir com a missão, o homem, como chefe básico, pode tirá-lo. Ele não quer ser aquele homem que se diz responsável do que ele deve, de facto, seguir dentro de uma casa. Ele quer estar livre, ser aquele homem, de facto, quando chega sexta-feira, ser um homem de sexta-feira, porque tem que curtir, porque tem que fazer tudo. Olá a todas e a todos, bem-vindos ao programa Homem que é Homem de hoje, na sua terceira edição, e temos como tema de debate a masculinidade e a violência. Temos que perceber, afinal de contas, o ser homem. O que é ser um homem de verdade? Quais são as implicações de ser o homem que tem se dito que somos? Vamos tentar perceber isto, vamos fazer a relação que tem com a violência, naturalmente a violência contra a mulher. E para o debate de hoje tenho os meus convidados, o Honório Isaías, o Baiano Vali, assim como o Eugênio Braz, não é, que já estão, o Eugênio e o Baiano já cá estiveram, e bem-vindos, não é? E tenho também, para além dos meus convidados principais, para a conversa, digamos, isto não é um debate, eu prefiro dizer que é uma conversa, porque de fato vamos dialogar também com a nossa plateia que está aqui presente, não é? E quero já desde já agradecer a vossa presença e, portanto, como disse, o tema em debate hoje é masculinidade e violência. Mas como é que vamos começar? Só posso perguntar, mas afinal de contas, o que é ser homem de verdade? Podia perguntar assim, Honório, o que é para si ser um homem de verdade? Bom, a pergunta é um pouco complexa de se responder. Eu vou tentar pensar no homem, mas ser homem de verdade, permita dizer isto aqui, não é o que eu penso. Vou tentar fazer uma descrição do discurso social. Okay. Não é? O que é ser homem? Bom, socialmente se espera que ser homem é ser viril, ser o provedor, aquele que garante o sustento da família, o corajoso, ou seja, todos os títulos ligados um pouco a esta questão da coragem, não é? O que se espera, na verdade, sobre o discurso social é esse que faz com que nós depois tenhamos que ser o homem, é responder a esse discurso social que diz que nós temos que ser corajosos, temos que prover de recursos de alimentação para nossos filhos, ou seja, eu começaria mais ou menos por aí, dizer, olha, é tudo isto aqui que permite com que o homem ocupe o seu lugar socialmente construído. Baiano, na sua opinião, homem de verdade? Sim, eu não vou fugir muito ao que o Honório disse aqui, de que é a própria sociedade que faz com que eu tenha um certo papel a desempenhar. Por exemplo, só para pôr as coisas de forma muito simples, eu tenho que ter um carro, não é? Tenho que ter um carro, tenho que ter uma pita muito bonita para ser reconhecido de facto que sou tal homem de verdade. Tenho que ter uma casa imponente, de preferência e desmatar o mangal e construir ali. E ter um carro, mas bem potente, como um motor bem potente. E isso, de alguma forma, confere-me esse status, esse mérito de que sou o tal homem de verdade, não é? Então, e penso eu que, só para trazer um elemento, que essa questão do homem de verdade traz consigo, insere uma certa carga de pressão sobre o próprio homem. Havemos de chegar aí. É muito interessante essa questão da pressão, o que é ser um homem. Para si, Eugênio, tem uma opinião diferente? Eu tenho uma diferença. E o que o Honório e o Baiano falaram também está muito localizado nas cidades.
Afinal de contas, não há homens só na cidade. A ideia que as pessoas têm de ser homem não existe somente na cidade. Se nós formos para alguns distritos, algumas comunidades aqui do sul, ser homem precisa ir para as minas. Por exemplo, é aquele que vai às minas, que consegue trazer uma carrinha de caixa aberta, compra charrua, consegue construir a sua casa. Esse aqui é um homem, por exemplo. Não é? Então, em outros lugares, se for avançar um pouquinho mais, vamos ver que o homem é aquele que tem uma cicatriz, por exemplo. Tem uma cicatriz, porque isso aí, na pastorice, ali, como cabrito, lutava e tal, isso aí não tinha medo. Então, eu acho que varia muito do lugar onde nós estamos a falar o que é ser homem. Aqui na cidade de Maputo, cidade de Beira, as grandes cidades, de fato, isso que o Honório e o Baiano falaram já faz sentido. É preciso ter um emprego, ganhar bem, mas não só ter um emprego. É preciso cuidar bem da sua família, por exemplo. Um homem que cuida bem da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, e que chega sempre a horas em casa. Tal como estavam a dizer nos Vox Pops, né? Não fique fora de casa. Né? Então, eu acho que varia muito do lugar onde estamos a falar. Então, no sul, no centro, no norte, há muitas opiniões sobre o que é ser homem. Então, independente da comunidade onde nós estamos a falar. Mas a opinião de ser homem nas cidades, de fato, é essa. Ter um carro, às vezes, mas uma casa, sobretudo uma casa. Cuidar bem da sua família. E, principalmente, claro, é ser um bom pai também. O Honório parece que tem alguma coisa que não está a concordar aqui. Mas... Não, a questão não é não concordar. É que eu disse que a pergunta era complexa e era uma armadilha. Eu podia pensar o que é ser homem do ponto de vista biológico, antropológico, sociológico. E depois a questão do corpo. Ser homem hoje, ser homem ontem e ser homem em vários lugares culturais. Quer dizer, né, eu quis falar de uma forma mais geral. Né? O que é ser homem? Ok? Do ponto de vista geral, em Moçambique, na Índia, nos Estados Unidos, o homem é um macho, quer dizer, de certa maneira, aquele que garante, que provê, né? Evidentemente que a questão até da cicatriz significa que ele tem que lutar. Quando eu disse que o homem é homem mais excitado ou condicionado à agressividade, no sentido de dizer que, olha, se nós formos para os primórdios, quem é que ia lutar com as gazelas, os leões para trazer a comida lá em casa? Era o homem. Então ele era condicionado, que a agressividade ele tinha essa função de você poder trazer o alimento em casa, ok? Então, em a maior parte do mundo, esta coisa da agressividade é um marco geral. Se nós levarmos a conversa mais para casos particulares, evidentemente que nós vamos ter que falar do homem de Maputo, homem de Gaza, depois homem de Nampula, mas, exato, é por isso que varia. Mas eu queria mais ou menos que o meu discurso é mais no sentido... Mas já antes disso, só uma coisa, portanto, já definimos aqui, né, trouxemos aquilo que é a definição, como falamos de alguma coisa que temos ouvido, né? Crescemos a ouvir que homem é isso, conseguimos ser esse homem nós. Baiano, consegue ser esse homem que se falou? Eu tenho uma minha maneira de ser. Porque eu costumo dizer, existe aí um desenho, uma fotografia em que temos uns peixes a nadarem numa certa direção, com cor azul, e depois um vermelho que nada numa direção oposta. Eu gosto sempre de ir para a direção oposta. Isto para dizer que eu próprio, quer dizer, ganhei consciência de que a questão da masculinidade, como a sociedade impõe sobre mim, talvez perigava até a minha própria saúde.